Nesta aula, vamos estudar sobre potências de base 10 e outros assuntos relacionados a esta potência. Potência de base 10 é uma potência como outra qualquer. No entanto, a base é igual a 10. Por exemplo, 10 elevado a 3, a gente já sabe o significado disso. Isto aqui é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Isto aqui é igual a 1000. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Além disso, todas as propriedades operatórias que estudamos sobre potenciação ainda valem para a potência de base 10. Por exemplo, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 7, que é a soma dos expoentes 4 e 3. Outro exemplo, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 2, porque é a diferença entre os expoentes 5 e 3. Ou ainda, 10 elevado a 2 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 10, e esse expoente 10 é o resultado da multiplicação entre os expoentes 2 e 5. Agora, existe um processo prático para a gente calcular potências de base 10. Neste primeiro exemplo, você pode observar que o resultado obtido é o número 1 aqui, seguido de 3 zeros. Esse zero corresponde ao expoente 3. Se eu tiver, por exemplo, 10 elevado a 5, como se calcula isso? Eu começo pelo algarismo 1 e coloco 5 zeros. 100.000. Outro exemplo, 10 elevado a 2 é igual, começa com o algarismo 1 e coloca 2 zeros, 100. Se eu tiver 10 elevado a 1, isso aqui é igual ao algarismo 1 seguido de apenas um zero. Ou o 10 elevado a 0, isso aqui é igual ao algarismo 1 seguido de nenhum zero. Então é o próprio número 1. E agora é necessário acrescentar que quando você tem um expoente inteiro negativo, o procedimento é tal qual fizemos em aulas anteriores. Se eu tiver 10 elevado a menos 2, isto aqui é igual a 1 sobre 10 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 100. E 1 centésimo a gente sabe que é 0,01. No entanto, também é possível utilizar um modo prático de resolver potências de base 10 e expoente negativo. Outro exemplo, 10 elevado a menos 3. Eu começo com o algarismo 1, só que aqui pela direita, e devo completar 3 casas decimais. A quantidade de casas decimais, é claro, é definida por esse expoente. Aqui eu tenho 3 casas decimais. Outro exemplo, 10 elevado a menos 5. Isto aqui é igual, começo com o algarismo 1 e venho completando 5 casas decimais. 4, 5. Pronto, aqui vem a vírgula 0. Mais um exemplo, 10 elevado a menos 7. Isto aqui é igual, olha só, começo com o algarismo 1, aqui eu estou fazendo da direita para a esquerda, você percebeu, né? E coloco 7 casas decimais, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que nessa contagem do 7, eu considerei o algarismo 1. Então, são 7 casas decimais, e aqui eu encerro com a vírgula 0.
Um assunto que está relacionado a potências de base 10 é a decomposição de números racionais. Existem várias formas de decompor um número. Eu vou tomar como exemplo um número grande, olha só, 8.515.759. Uma forma de decompor esse número é fazer a representação de acordo com o valor posicional de cada algarismo. Olha só, o 8, ele vale 8 milhões. O 5, este primeiro algarismo 5, vale 500 mil. Então, eu coloco mais 500 mil. Mais o próximo algarismo é o 1, ele vale 10 mil. 10 mil. Mais o próximo algarismo é o 5, ele vale 5 mil. Mais o próximo algarismo 7 vale 700. Mais o próximo algarismo 5 vale 50. Mais o último algarismo é o 9, são 9 unidades. Está aqui. Esta é uma decomposição de um número em parcelas de acordo com o valor posicional de cada algarismo. A partir dessa decomposição, a gente pode escrever de forma diferente. Olha só, 8 milhões equivale a 8 vezes 1 milhão. Mais 500 mil equivale a 5 vezes 100 mil. Mais 10 mil equivale a 1 vez 10 mil. Mais 5 mil equivale a 5 vezes 1 mil. Mais 700 equivale a 7 vezes 100. Mais 50 equivale a 5 vezes 10. Mais o 9 unidades equivale a 9 vezes 1. Pelo que nós estudamos até o momento, a gente consegue transformar esses números, 1 milhão, 100 mil, 1.000, 10 mil, em potências de base 10. Então, nós podemos modificar a apresentação dessa decomposição. Isso aqui será igual a 8 vezes, transformando 1 milhão para a potência de base 10, olha só, eu coloco 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele apresenta 6 zeros, mais 5 vezes 100 mil, eu posso escrever na forma 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a 5, mais 1 vezes 10 mil, eu posso deixar como 1 vezes 10 elevado a 4. Aqui apresenta 4 zeros. Mais 5 vezes 1 mil é 5 vezes 10 elevado a 3. Mais 7 vezes 100 é 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Mais 5 vezes 10 é 5 vezes 10 elevado a 1. Mais 9 vezes 1 é 9 vezes 10 elevado a 0. A gente viu que toda potência com expoente 0 equivale ao valor 1. Então, aqui nós decompomos esse número na soma de potências com base 10. E para você fazer uma decomposição dessa natureza, não precisa você fazer as decomposições passo a passo. É importante você saber essas decomposições? Sim, mas se você precisar decompor um número grande desse jeito, né, ele é um número inteiro, um número grandioso, em parcelas de potência de base 10,
Você não precisa, tá, desse passo a passo, você pode ir direto à terceira escrita e observe que a partir do momento que você determina o primeiro expoente, olha só, os demais, eles vêm decaindo uma unidade. Ele começou no expoente 6, depois veio para o expoente 5, depois veio para o expoente 4, depois o expoente 3, o expoente 2, o expoente 1 e finalmente o expoente 0. Eu vou pegar um outro exemplo agora. 3.287.260. Fazendo essa decomposição diretamente no terceiro modo de decompor, olha só, eu tenho 3 milhões, então é 3 vezes 10. Qual é o expoente? Basta que você conte aqui, ó, a quantidade de algarismos depois do 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 10 elevado a 6. Mais, depois vem o algarismo 2. 2 vezes 10. Se anteriormente eu tinha o 6, aqui eu terei o 5. Mais, o próximo algarismo é o 8. Então é 8 vezes 10 com o expoente 4. O anterior era o 5, então agora é o 4. Mais, o próximo algarismo é o 7. 7 vezes 10 elevado a 3. Mais, o próximo algarismo é o 2. Então é 2 vezes 10 elevado a 2. Mais, o próximo algarismo é o 6. É 6 vezes 10 elevado a 1. Mas aqui eu tenho o zero. Eu vou escrever, não tem necessidade, mas somente para completar, é 0 vezes 10 elevado a 0. Ok? Eu acho importante colocar um terceiro exemplo de modo que apareça o algarismo zero aqui em uma dessas posições. Então, eu vou tomar 204.250. Fazendo essa decomposição em parcelas de potências de base 10, eu passo a ter o primeiro algarismo é o 2. É 2 vezes 10. Qual é o expoente? Eu devo contar os demais algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 10 elevado a 5. Mais, o próximo algarismo é um zero. Então, eu vou escrever 0 vezes 10 elevado a 4. Né? O anterior era o expoente 5, então eu tenho aqui o expoente 4. Mais, o próximo algarismo é o 4. Então, é 4 vezes 10 elevado a 3. Mais, o próximo algarismo é o 2. Então, é 2 vezes 10 elevado a 2. Mais, o próximo algarismo é o 5. É 5 vezes 10 elevado a 1. Lembrando que, uma vez que você determina o primeiro expoente, os demais vêm diminuindo uma unidade. Mas o último algarismo é o zero. Não há necessidade de colocar, mas eu vou deixar para não ficar faltando. 0 vezes 10 elevado a 0. Ok? Então, essa aqui é uma decomposição do número 204.250. E agora eu quero propor algo para você refletir comigo. Se eu tiver um número não inteiro, se eu tiver um número que apresenta casas decimais, como ficaria a decomposição desse número? Por exemplo, 3.452,225. É um belo desafio, não é? Dessa parte inteira aqui, nós já sabemos fazer. E essa parte decimal, como fica? Não se preocupe, meu querido, porque isso aqui é muito simples. Olha só, eu vou fazer essa decomposição aqui. Primeiro vou pegar o 3, então eu tenho 3 vezes 10. Qual é o expoente dessa base 10? Eu vou contar os outros algarismos somente da parte inteira. Então eu tenho 1, 2,
3. Expoente 3. Mais o próximo algarismo é o 4. Então, é 4 vezes 10 elevado a 2. Mais o próximo algarismo é o 5. Então, é 5 vezes 10 elevado a 1. Mais o próximo algarismo é o 2, então é 2 vezes 10 elevado a 0. E aqui eu começo a mexer nas casas decimais. Mas nós vamos seguir a mesma lógica de reduzir nos expoentes uma unidade. Então, eu passo a ter mais o próximo algarismo, que é o 2, 2 vezes 10, e o expoente desse 10 é uma unidade a menos que o expoente anterior. 0 menos 1 é menos 1. Mais o próximo algarismo é o 2 de novo, então 2 vezes 10. E o expoente dele também é uma unidade a menos que o expoente anterior. Aqui é menos 1, então agora eu tenho menos 2. Mais o último algarismo, que é o 5, é 5 vezes 10, de expoente menos 3. Se houvessem outras casas decimais, eu chegaria até o último, sempre subtraindo uma unidade, né? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até onde for necessário. Vou tomar um outro exemplo aqui. 1,3402. Vamos fazer a decomposição desses números. Primeiro eu vou começar aqui, ó, com o número 1. Então é 1 vezes 10 elevado a quanto? Olha só, na parte inteira, né, ou seja, aqui antes da vírgula, eu só tenho esse algarismo. Então, como não há um algarismo inteiro depois do 1, o expoente aqui será 0. Mas o próximo algarismo, 3, agora ele já está nas casas decimais, então o expoente dele vai ser um número negativo, é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Mais o próximo algarismo é o 4, é 4 vezes 10 elevado a menos 2, mais o 0, 0 vezes 10 elevado a menos 3, mais o 2, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando que não há obrigatoriedade de escrever quando o algarismo é 0. Eu estou escrevendo aqui somente para não ficar faltando, tá ok? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. 0,0245. Isso aqui é igual. Veja só, na parte inteira eu tenho 0. Então é 0 vezes 10 elevado a 0. Mais, vem um outro algarismo 0. 0 vezes 10 elevado a menos 1. Mais, agora com o algarismo 2. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Mais 4 vezes 10 elevado a menos 3, mais 5 vezes 10 elevado a menos 4.